Olá, gente, tudo bem? A videoaula de hoje é sobre o sistema de dedução natural, um sistema dedutivo, né, em que a gente vai construir provas. Ele foi proposto pelo Gentzen, tá? E a ideia é ter um sistema de provas intuitivo, tanto que carrega esse nome, né, de dedução natural. E de fato é bastante isso, né? Algumas propriedades desse sistema em si. Ele é muito guiado pelas fórmulas que a gente tem, tanto as fórmulas que a gente tem dentro do conjunto de hipóteses, quanto a fórmula que a gente quer chegar, a conclusão que a gente quer chegar. Para isso, a gente trabalha com regras de introdução e eliminação de conectivos, né? Então, eu vou ter lá o conjunto de fórmulas que compõem o meu conjunto de hipóteses, né, a minha teoria, e a ideia é ir destruindo essas fórmulas para eu obter informação a ponto de eu conseguir construir aquela fórmula que eu quero ter como conclusão. Tá? Durante a prova, uma das coisas que são bastante intuitivas quando a gente está trabalhando com provar algo é que a gente pode introduzir hipóteses. Né? Se tal coisa acontecer, será que eu tenho tal e tal coisa como resultado? E isso acaba estando dentro do sistema em si. Tá? Por isso, realmente, o termo dedução natural faz sentido. E uma coisa legal também é que existem vários projetos que a gente pode fazer essas deduções online ou também programas, tal, mas eu trouxe aqui um deles, que é do Open Logic Project. Eu vou colocar o link também na descrição do vídeo para vocês poderem praticar dedução natural a partir de um sistema online mesmo, tal, vai já verificando se a prova que está sendo feita está correta, se é isso mesmo, e a gente vai ver o sistema de acordo com o conjunto de regras que tem justamente nesse projeto. Bom, o sistema de dedução natural, ele se baseia em regras de inferência, tá? Que eu mesmo falei aqui, né? Eu tenho regras de introdução e de eliminação de cada conectivo, tá? Essas regras a gente chama de regras de inferência. E a ideia da regra de inferência é inferir uma nova fórmula a partir de fórmulas que eu já derivei, né? A prova em si, o que vai ser? Vai ser uma sequência de fórmulas, onde eu inicio com o meu conjunto de premissas, conjunto da teoria que eu estou trabalhando, e o objetivo é chegar naquela conclusão. Então, para eu mostrar que eu consigo provar A partir das fórmulas de gama, né, eu começo enumerando todos os elementos de gama e depois eu vou fazer diversas aplicações de regras de inferência até chegar na fórmula A. Então, nesse caso, gama aqui é um conjunto gama 1, gama 2, até gama K. Tá? E uma prova, então, tem como objetivo chegar justamente na conclusão, né, na fórmula de conclusão, a partir dessas premissas, então, desse conjunto de premissas. A gente lista, então, todas as premissas e vai aplicar sucessivamente diversas regras de inferência até poder chegar na conclusão, tá? Cada regra tem a sua estrutura e, como eu disse, a gente vai ter regras de introdução e de eliminação dos conectivos. A dedução natural é bastante baseada nessa ideia. E a gente vai ver, então, essas regras para cada conectivo da lógica proposicional clássica e também regras auxiliares, né? A gente vai começar com uma regra auxiliar, na verdade, porque é a regra mais simples de todas. É a regra da reiteração ou da repetição. O que é essa regra? Aqui eu estou dizendo o seguinte: digamos que eu estou numa prova, que eu comecei lá com a linha 1, que tem aqui uma premissa, possivelmente, né? Então,
aqui o meu gama 1, que é premissa, né? E fui indo até a linha K, que tem o meu gama K, que também é premissa. E fui andando até chegar na linha M. E na linha M eu concluí a fórmula A. Em qualquer momento depois disso, nessa estrutura de prova, eu posso reiterar essa conclusão, né? Repetir o fato de eu saber que A é possível ser concluído nessa prova. Então, eu simplesmente, numa linha qualquer, depois de M, eu posso colocar A, né? Indicando aqui a justificativa que eu estou repetindo a linha M. Essa é óbvia e, na verdade, ela é utilizada para auxílio da gente, principalmente quando a gente começar a trabalhar com subprovas, dentro de provas, e daí a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, vamos ver mesmo agora as regras de acordo com cada conectivo, de introdução e de eliminação de cada conectivo. E aqui eu vou apresentar, tentando apresentar numa ordem de complexidade, assim, de o quão fácil é de entender essas regras. Então, as regras mais simples de entender de cara são as de conjunção do nosso E. E a primeira delas é a introdução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero poder concluir uma fórmula que tem um E, né? A e B. Tá? Como é que eu consigo concluir a fórmula A e B? Para concluir, por exemplo, que o céu é azul e a grama é verde, eu preciso de uma prova de que o céu é azul e também preciso provar que a grama é verde. Se eu conseguir, em algum momento, a prova de que o céu é azul e mais tarde conseguir a prova de que a grama é verde, então eu consigo dizer que eu tenho a prova de que o céu é azul e a grama é verde. Isso é a introdução do conectivo de conjunção e eu indico aqui as linhas em que apareceram essas duas provas. Tá? Notem que algumas coisas não precisa ser nessa ordem. Primeiro a primeira fórmula aparecer e depois a segunda, né? Pode acontecer de primeiro numa linha M eu provar B e numa linha M eu provar A. E daí, em qualquer linha após isso, eu posso dizer A e B também. Continua sendo a introdução da conjunção nas linhas daí N e M, por exemplo. Se eu quiser. Beleza? Então, eu coloco primeiro o mais à esquerda e depois a fórmula da direita. Bom, tem aqui de introdução, vamos ver como eu posso eliminar o conectivo. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento eu tenho uma fórmula dizendo que é um conectivo de conjunção, é um E, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma prova, aparece lá na minha prova uma linha que afirma a Terra é redonda e palhaços têm nariz. Ok? E a partir disso, eu consigo concluir o quê? Eu posso concluir, por exemplo, que palhaços têm nariz. Né? Então, aqui, digamos que numa linha M qualquer aparece, olha, a Terra é redonda e palhaços têm nariz. Se eu sei que isso é verdade, então eu posso concluir, na verdade, qualquer uma das duas formas, certo? Então, eu posso concluir, olha, palhaço tem nariz, isso é a exclusão da conjunção, e eu indico em qual linha estava aparecendo aquela conjunção. Tá? Mesma coisa, eu posso concluir que a Terra é redonda, uma vez que eu tenho lá a afirmação que é válido, que a Terra é redonda e palhaço tem nariz, então a Terra é redonda. Fato. Beleza? Tá? Então, aqui um resumo das regras de introdução e eliminação do nosso E na conjunção. Ok, como eu disse, a gente vai fazer das regras mais fáceis de intuir para aquelas que a gente precisa de uma explicação um pouco mais detalhada.
Então, vamos para o condicional, para a implicação. E a primeira regra que a gente vai ver é a da eliminação do condicional. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma fórmula que é um condicional, tá? E eu quero concluir uma fórmula mais simples do que ela, tá? Uma subfórmula dela. Bom, como é que eu vou eliminar? Essa regra de eliminação do condicional também é muito conhecida como modus ponens. Tá? E o que é ela? Bom, vamos para um exemplo. Se eu tiver, e a gente tem, de fato, que se chover canivetes, então todos passam em lógica matemática. Bom, isso é uma verdade universal, todo mundo já sabe disso, né? Então, se eu tiver lá na minha prova essa afirmação, se chover canivete, então todos passam em lógica matemática. E, em algum outro momento, provaram que choveu canivetes. Bom, daí todos estarão felizes, porque daí todos passarão em lógica matemática. A gente pode concluir isso, certo? É essa parte mais simples, é algo bem natural, de fato, né? Se eu tiver a prova, se eu tiver em algum momento que é verdade, se A, então B, e eu tiver A, então eu vou concluir B. A gente diz que a eliminação do condicional, a gente coloca primeiro a fórmula com o condicional e depois a fórmula que tem o antecedente. E conclui o consequente. Ok, temos a eliminação. Como é que eu faço a introdução do condicional? Ou seja, como é que eu posso concluir uma fórmula que é se A, então B? Tá, vamos tentar pensar aqui. Digamos que eu tenha o seguinte. Eu tenho lá que, olha, vamos pensar no seguinte raciocínio. João faz crossfit. Ok. Então tá, eu sei disso, beleza. Agora, vamos supor que o João faz balé, tá? Bom, supondo que o João faz balé, então o João faz crossfit e balé, certo? Ou seja, no final das contas, o que eu tenho é, se o João faz balé, então o João faz crossfit e balé. O que eu fiz nessa brincadeira toda? Eu fiz uma hipótese. Vamos supor que o João faz balé, né? A gente tinha lá que a verdade lá era que o João fazia crossfit. Então a gente tem lá que, primeira linha, João faz crossfit. Certo? Ok, beleza. É minha premissa. Vou colocar aqui, premissa. Depois eu digo, tá, vamos supor que o João faz balé. Então eu vou colocar aqui, João faz balé. Isso é uma hipótese. E notem o seguinte, estão vendo aqui que eu fiz uma caixinha? Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque aqui, no momento que eu faço uma hipótese, eu tô abrindo como se fosse um mundo hipotético, um novo mundo. Olha, vamos fazer de conta agora que o João faz balé. Eu não sei se isso é verdade ou não, tá? Eu só tô supondo que o João faz balé. Tá, beleza. Sabendo que o João faz balé, e como eu sei que o João faz crossfit, eu posso então afirmar, pela introdução da conjunção, né, que a gente viu antes, que o João faz crossfit e balé. Isso é a introdução do E, introdução do E das linhas 1 e 2. Ok? Então, supondo que João faz balé, eu concluí que João faz crossfit e balé. Então, agora sim, aqui na linha 4, eu volto para a minha prova principal e posso dizer que se João
faz balé, então João faz crossfit e João faz balé. Tá? Isso é a introdução da implicação, usando esse mundo alternativo, né? Essa subprova aqui, que vai da linha 2 até a linha 3. Ok? Então, essa é a ideia da introdução da implicação. A gente abre um novo mundo, né? Um mundo hipotético, escreve uma hipótese aqui, que vai ser o nosso antecedente da implicação que a gente quer concluir, né? E a partir dessa hipótese, a gente vai aplicar outras regras, vai andar por essa prova até chegar no meu consequente da implicação. Tendo isso, eu fecho essa subprova, eu fecho essa caixa. Então, notem, eu comecei na linha I, vou até a linha J e digo, então, que eu tenho como conclusão que se A, então B é a introdução da implicação da linha I até a linha J. Então, essa aqui são as duas regras que a gente tem do condicional da implicação, tá? A introdução e a eliminação. Esse trabalho com a caixinha, né, com a subprova aqui, ele tem que ser bastante cuidadoso, tá? Porque a gente pode utilizar aqui nessa brincadeira, né, nessa subprova, qualquer coisa que esteja fora da caixa. Mas a gente vai ver que a gente pode trabalhar com outras caixas e em algum momento a gente fecha essa caixa, certo? No momento em que a gente fecha a caixa, a gente conclui aqui a nossa subprova, a gente pode mais usar as linhas que estão aqui, tá? Isso aqui é um mundo hipotético. Quando eu voltar para a minha prova principal, eu não tenho mais os fatos que eu concluí aqui no meio, tá? Por quê? Porque os fatos que eu concluí aqui no meio dependem da hipótese de A ser verdadeiro e a gente não sabe se de fato é. Estou imaginando esse mundo, tá? Então tem que cuidar bastante em como é que vai fazer. Não posso usar nada de dentro da caixinha quando eu estiver fora dela. Primeira regra básica. Ok. Já tem a conjunção e condicional, implicação, né? Sim, então, disjunção. Então tá. Vamos pegar uma frase, uma sentença simples qualquer, por exemplo, eu tenho uma caneta marrom, tá? Isso é um fato. Bom, desse fato de eu ter uma caneta marrom, eu posso dizer então que eu tenho uma caneta marrom ou eu gosto de cálculo lambda. Tá, e daí? Da onde tu tirou? Eu gosto de cálculo lambda. Tu gosta de cálculo lambda, Karina? Não vou falar sobre isso agora. Alguns vão dizer que sim, alguns não sabem nem o que é isso. Poucos. Outros talvez digam que não, mas não importa. Eu posso dizer também, eu tenho uma caneta marrom ou eu como madeira com ketchup. Isso é uma afirmação verdadeira. É algo válido. Por quê? Porque de algo que eu tenho, eu posso colocar aquilo ou qualquer outra coisa e continua válido. Qualquer outra coisa. Qualquer forma. Olha só qual é a brincadeira, então. Regra da introdução da disjunção. Se em algum momento na linha M eu consigo concluir A, então em qualquer linha posterior eu posso dizer A ou B. Né? Sendo isso, então, a introdução da disjunção a partir da linha M. Tá, quem é B? O que é B? Saiu da cartola. O que vocês quiserem. Vocês podem colocar. Tá? Pode colocar A ou B, ou também pode concluir B ou A. Tá? Então, aquilo que a gente tem na linha anterior
pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita, é indiferente. Beleza, ok. Até aí, parece tudo beleza, tudo tranquilo. Agora a gente vai para a eliminação do ou. E para eliminar o ou, a coisa é um pouquinho complicada. Como assim? Vamos lá. Eu tenho uma afirmação qualquer, x ou y, tá? E eu quero sair dessa afirmação, x ou y, para ter alguma outra conclusão. O problema de ter x ou y é que a gente não sabe qual é verdadeiro. É x, é y, são os dois, não sei. A gente tem x ou y, a gente não sabe qual deles que é verdadeiro, tá? Pode ser um, pode ser outro, pode ser que às vezes sejam um, às vezes outro, não sei, certo? A gente sabe que para eu ter a fórmula x ou y verdadeira, eu posso ter só o x verdadeiro, isso vai dar a fórmula x ou y verdadeira. Eu posso ter só o y verdadeiro e a fórmula x ou y vai ser verdadeira. Eu posso ter ambos verdadeiros e a fórmula x ou y vai ser verdadeira. Então, como é que eu saio dessa enrascada? Como é que eu consigo concluir alguma coisa a partir de x ou y? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar nesse seguinte raciocínio. Eu consigo concluir que tem aqui um argumento que é válido, tá? A partir da hipótese, eu durmo com um cachorro de pano ou eu não troco os meus lençóis há 3 semanas. A partir dessa hipótese, eu posso concluir que eu acordo espirrando. Como é que eu faço isso? Que eu acordo espirrando? Não. Como é que eu concluo que eu acordo espirrando? A partir da informação que eu durmo com um cachorro de pano ou eu não troco os meus lençóis há 3 semanas. Bom, eu não sei qual dessas duas é verdadeira. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que seja a que eu durmo com um cachorro de pano, tá? Se eu durmo com um cachorro de pano, então o cachorro de pano cai no chão, eu babo no cachorro de pano, ele fica sujo e, portanto, ele acumula ácaros, logo, durante a noite, os ácaros vão para o meu nariz e eu acordo espirrando. Ou seja, se eu durmo com um cachorro de pano, então eu acordo espirrando. Ok. Tá, mas eu disse que eu durmo com um cachorro de pano ou eu não troco os meus lençóis há 3 semanas. Tá? Então eu não sei. E quem disse que não é a outra? Né? O fato, na verdade, eu não durmo com um cachorro de pano e sim, eu não troco os meus lençóis há 3 semanas. Tá, então tá, vamos supor que eu não troco meus lençóis há 3 semanas. Bom, se eu não troco os meus lençóis há 3 semanas, quer dizer que tem 3 semanas de ácaros acumulados nos lençóis, portanto, os ácaros vão pro meu nariz, vão ficar me incomodando e daí eu acordo espirrando. Ou seja, se eu não troco os meus lençóis há 3 semanas, então eu acordo espirrando. Ou seja, se eu tiver um cachorro de pano, se eu durmo com um cachorro de pano, então eu acordo espirrando. Se eu não troco os meus lençóis há 3 semanas, então eu acordo espirrando. Conclusão, eu acordo espirrando. Isso é a regra da eliminação do ou. A partir da afirmação A ou B, como é que eu saio daqui? Eu vou precisar de 2 possibilidades, 2 subprovas. Uma, eu começo a partir da afirmação de A. Dando como hipótese A, eu vou concluir alguma coisa aqui. C. Depois disso, eu abro uma outra subprova, só que agora iniciando pelo outro lado da disjunção. A hipótese agora vai ser B. E eu vou concluir esse mesmo C. Então, notem, eu tenho meu A ou B e eu tenho dois mundos alternativos. Um em que o A vale, outro que o B vale. E nesses 2 mundos alternativos eu concluo a mesma coisa, C. Portanto, eu consigo concluir C. Isso é a eliminação, isso aqui era para ser um E. É a eliminação do ou usando
a fórmula que tem o ou na linha M, a subprova que vai da linha I até a linha J e a subprova que vai da linha K até a linha L. Beleza? Faz bastante sentido, só demora um pouquinho para entender da onde que sai, né? Beleza. Para trabalhar com a negação, a gente vai precisar de um auxílio. Algo que a gente não tinha ainda quando a gente estava trabalhando só com semântica, mas que a gente vai usar, que é esse símbolo aqui, tá? O bottom. Tá? Esse símbolo, o bottom, tá? É também chamado de símbolo da contradição. Uma contradição, ou se não, símbolo do absurdo. Tá? A gente vai usar como um símbolo, como se fosse um símbolo atômico, tá? Também se pode ver como um conectivo zeroário. O que é isso? Um conectivo que não tem operadores. Tá? Como assim? Ele precisa ter um valor. Sim, o valor dele é sempre falso. Não importa o que aconteça, o bottom é sempre falso. É a contradição, é o absurdo. Ok? Se tens um absurdo, isso é falso, isso não pode acontecer. Não na lógica clássica proposicional. Tá? Então, quando a gente vê esse símbolo, o que a gente está dizendo é absurdo, contradição. Para eliminar o não, tá? Eu tenho uma fórmula não há. A eliminação desse não há é a partir da obtenção do absurdo. Eu tenho que ter uma prova de não há, ele tem que aparecer aqui em algum momento, e depois, em algum outro momento, eu acabo tendo uma prova de há. Se eu tiver uma prova de não há e uma prova de há, eu consigo eliminar esse não do há, né? Tendo aqui uma nova forma, que nessa fórmula, no caso, é o absurdo, tá? É isso que eu consigo fazer com a negação. E faz sentido, né? Se eu tiver não há provado e também tiver há provado, isso é um absurdo. Isso é a contradição. Se vocês pensarem, se eu tiver na linha M não há e na linha N há, eu posso dizer há e não há, com a introdução do E na linha N e M, certo? Só que eu concluir há e não há é um absurdo. Não faz sentido. Não pode ser verdadeiro isso. Isso é sempre falso. Então, tá aqui. Beleza? Ok. E como é que eu consigo concluir a negação? Quando é que eu posso dizer, afirmar, não há? Não há é a mesma coisa que dizer que não é verdade há. Não é o fato de há. Como é que eu faço isso? Se eu supor há, e com isso eu chego num absurdo. Faz bastante sentido, não faz? Olha só, se eu assumir alguma sentença como verdadeira, e notem aqui eu estou dizendo a hipótese A, eu assumo que é verdadeira. E com isso eu chego no absurdo, na contradição, a conclusão que eu chego é que então aquilo que eu assumi está errado. Não é verdadeiro. É falso. Não é o caso de A. Tá? Essa introdução da negação é com uma subprova que tem A como hipótese e a conclusão dessa subprova é a contradição. Beleza? Então, aqui, introdução e eliminação da negação. Bom, uma vez que eu inseri aqui esse amiguinho
né, a contradição e até disso. Isso aqui é um conectivo zeroário, é um conectivo que não tem argumentos, né, porque a negação é um conectivo unário. O que é isso? Eu preciso de uma fórmula junto à negação para ter uma fórmula nova. A conjunção, a disjunção e a implicação são conectivos binários. Eu preciso de duas fórmulas para obter uma nova fórmula com esses conectivos. E a contradição, o bottom, é um conectivo zeroário. Só ele já é uma fórmula para a gente. É o falso, sempre falso. Então, a gente tem que poder eliminá-lo também, né? E isso vem pela regra da explosão. O que é isso? A regra da explosão tem muito a ver com o que de fato a gente está fazendo. A gente quer que as provas tenham a ver com aquilo que de fato é válido, certo? Depois a gente vai ver que é a questão de correção e completude e tal. Mas a regra da explosão, na verdade, é de certa forma, a eliminação da nossa contradição, tá? E que, na verdade, o que diz é que da contradição eu posso tirar qualquer coisa. Olha só o que faz. Sim, numa momento qualquer, tá? Na linha M, eu tirei como conclusão o absurdo, a contradição. Então, eu posso concluir A. Da onde veio esse A? Da minha cabeça. Veio de qualquer lugar. É qualquer fórmula. Da contradição eu posso concluir qualquer coisa. Não é tão fácil assim achar uma contradição, tá? Porque senão também a gente não provaria qualquer coisa. Mas da contradição a gente tira qualquer coisa de fato. Tá. Saiu do chapéu essa regra também, professora? Não. Vamos lembrar então da história da consequência lógica, né? Porque a gente quer que o nosso sistema de dedução, as nossas provas, sejam válidas de fato, né? Aquilo que eu posso provar, se de gama, por dedução natural, eu consigo tirar A como conclusão, a gente quer que isso seja válido, ou seja, que A seja de fato consequência lógica de gama, tá? Notem aqui, os símbolos são diferentes, por quê? Porque aqui eu tô falando de valoração, de tabela verdade, né? De todas as possíveis valorações que fazem todas as fórmulas de gama serem verdadeiras, então a A vai ser verdadeira também. Mais especificamente, quando é que eu não tenho a consequência lógica? Eu só não vou ter a consequência lógica se existir alguma valoração que faça todas as fórmulas de gama serem verdadeiras e A ser falso, tá? E eu quero que isso também ocorra toda vez que eu puder derivar uma fórmula de um conjunto de fórmulas, né? Ou seja, provar através dessas aplicações de regras, eu quero que isso sejam coisas válidas, certo? Ok, agora vamos pensar o seguinte. Digamos que eu comece com a contradição. E eu estou dizendo que da contradição eu consigo tirar qualquer coisa, tá? J. Qualquer coisa que der na telha. Qualquer que seja a forma. Isso é verdade? Faz sentido? Faz. Por quê? Lembrando, quando é que eu não tenho consequência lógica? Se existe alguma valoração em que as fórmulas aqui sejam valoradas como verdadeiras e a conclusão seja valorada como falsa. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho a contradição. A contradição é sempre falso. Então, nunca vai acontecer de eu ter uma valoração que faça isso aqui ser verdadeiro. Tanto faz
que tiver aqui no J, não tem nenhuma forma disso aqui ser verdadeiro para daí dar falso no J. Então, essa consequência lógica sempre vale. Então, da contradição, a gente tira qualquer coisa. Tá? E por último, a última regra que eu quero passar para vocês é a prova indireta, tá? Que ela é muito próxima da introdução da negação, tá? Porém, a introdução da negação, deixa eu botar aqui ó, a introdução da negação, a gente tem como hipótese A para concluir não há. O que eu tenho aqui é a prova indireta, eu concluo A como partindo da hipótese de não há. Ou seja, é uma prova indireta de A, tá? Porque eu imagino que não há seja verdadeiro, que não é o caso de A ser verdadeiro, e disso eu tiro uma contradição. E daí a gente vai aplicar o mesmo raciocínio que a gente tinha aplicado antes, né? Olha só, eu fiz de conta que não é o caso de A. Se não for o caso de A, então eu chego na contradição. Logo, essa ideia de que não é o caso de A que está errada. Então, se não é verdade que não é o caso de A, eu só posso ter A como verdadeiro. Ok? Beleza. O conjunto de regras da dedução natural é esse. Então, voltando lá no que é uma prova, eu quero ter que de gama eu posso concluir X, certo? Então, como é que eu faço isso? O que é uma prova pra gente? Eu começo indicando todas as premissas, né? Colocando lá gama 1, todo mundo que tá em gama. Aplico diversas vezes o que eu consegui para chegar em algum momento numa linha em que eu concluo X. Aplico as regras, né? Diversas, sucessivamente até concluir X, tá? Tem algumas coisas interessantes de ver aí, tá? Primeiro, esse esquema todo, né? Esse sistema de derivação, ele é um sistema correto e completo. O que eu quero dizer com isso? Correto. Tudo que eu consigo provar nesse sistema são coisas válidas, tá? Ou seja, eu não consigo provar nada falso. Isso é algo muito interessante, né? Não seria nada bom eu poder provar o falso, algo que não é verdade. Daí, para que eu tenho essas provas? E é completo. O que eu estou dizendo? Se algo for verdadeiro, então existe uma prova. Eu tenho certeza que eu consigo provar, tá? Outras coisas interessantes. Eu posso fazer um pouco da prova não só a partir das premissas para a conclusão, mas a gente também, quando tá montando a prova, a gente muitas vezes fica pensando, tá, o que é que eu tenho que concluir? Quem é X? O que é X? E daí eu faço ela de baixo para cima, ou seja, a partir daquilo que eu quero provar, eu vou montando a minha estrutura de prova, tá? A gente também utiliza hipóteses ao longo do processo, que é algo bastante intuitivo, bastante argumentativo. Lá da lógica aristotélica, lá dos gregos, a gente já faz isso. E se tal coisa acontece, então, né? Então, é um sistema muito utilizado para realizar provas manuais, tá? Para humanos trabalharem. Não é tão comum com máquinas. Existem outros sistemas, até mesmo sistemas que o Gentzen deu, que são sistemas de sequentes que têm um pouco mais de automatização. Existem outros sistemas muito mais automatizáveis, como as árvores de refutação, por exemplo, tá? Os tableaus,
que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, mas que daí eles tenham uma forma mais automática no sentido de mecanização, né? Mas para o raciocínio humano, ele encaixa muito bem e a gente consegue notar quais argumentos a gente está utilizando para construir a nossa conclusão. Né? Além disso, a gente, de novo, né, não está indo na parte sintática, né, está fazendo prova e não fazendo uma tabela verdade com zilhares e zilhares de linhas que muitas vezes não são necessárias. Tá? Enfim, o objetivo dessa videoaula era principalmente mostrar essas regras. Agora é praticar, pegar várias consequências lógicas, coisas que a gente sabe que são consequências lógicas, e montar a prova. Usar o sisteminha que está disponível online, que vai estar na descrição o link, e trabalhar. Até a próxima. Tchau, tchau.